Jorge Serrão e Marco Antônio Costa. Já esse pessoal dá um oizinho para você. Que eu te lembro, a gente está ao vivo pelo YouTube, então se você quiser deixar algum comentário, entra ali no nosso chat, deixa sua mensagem, a gente vai acompanhando e eu repasso aqui para os comentaristas, a gente ouve a opinião deles sobre o que você quiser perguntar. É importante também lembrar que o Sem Rodeios só acontece e segue em pé com a ajuda dos assinantes da Gazeta do Povo, assim como todos os programas que a Gazeta do Povo produz, que estão ali disponíveis no nosso canal do YouTube, os podcasts que você também pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida. E se você ainda não é assinante, aqui vai uma oportunidade única. Clica no link aqui, ó, que está na descrição do vídeo no YouTube, embaixo aqui, ó, do vídeo tem um linkzinho. Você aproveita a promoção do ano na Gazeta do Povo. Está assinando agora, você pode acompanhar todos os conteúdos pagando só R$ 12,90 por 12 meses no plano anual. 50% de desconto do preço de tabela, hein? É praticamente uma Black Friday antecipada. Assim você aproveita todos os conteúdos da Gazeta sem nenhuma barreira e pode ler as colunas do Alexandre Garcia, as crônicas do Paulo Pozonoff, além de conferir a melhor cobertura jornalística do Brasil. Essa promoção tá imperdível, assim, então agora aqui pelo link da descrição do vídeo no YouTube e tem acesso total aos conteúdos diários da Gazeta do Povo. E claro, se você está no nosso YouTube, não esquece de dar aquele like, aquele joinha, assim, aquela curtida no nosso vídeo, que isso também ajuda bastante a gente aqui no Sem Rodeios. Mas vamos lá então, o Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento que pode deixar inelegível por 8 anos o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação por uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022. O vice da chapa, Walter Braga Neto, também é réu na ação. A terceira sessão de julgamento foi suspensa hoje e deve ser retomada amanhã, meio-dia, mas por enquanto temos o placar de 3-1. Cristina Grêmio, muito bem-vinda. Tem pelo menos um voto divergente aí, que já é uma coisa que a gente não esperava, né? Na verdade, estavam falando isso em programas humorísticos, né? Que teria um voto divergente, acho que pensando em Nunes Marques, provavelmente, para dissuadir aquela conversa de que já estava tudo arranjado, enfim. Boa tarde, Rosana, Serrão, Marco. Boa tarde para a nossa audiência. A gente não pode nem dizer que foi para destoar, porque o voto foi muito bem fundamentado. Quem teve a paciência de acompanhar, porque é muito chato, né, pessoal? Como é chato. A gente faz por ossos do ofício. Serrão e Marco vão falar disso também. Mas eu fico imaginando, e olha, na hora que eu estava acompanhando pela Gazeta do Povo aqui, que está transmitindo esses julgamentos, tinha 4 mil pessoas conectadas ali de manhã. Eu falei, olha, o brasileiro realmente está querendo entender por que o Brasil virou do avesso. Quer dizer, a gente sabe por quê, né? A gente consegue entender exatamente o passo a passo até a gente chegar nesse estado de exceção que estamos vivendo. Eu tenho dito isso com frequência porque a gente precisa assimilar isso. O Brasil já é uma ditadura e já faz tempo, não é de agora. Mas foi um passo a passo e por isso que eu insisto que a gente não pode perder a nossa indignação e normalizar esses absurdos, essas aberrações, essas perseguições, prisões ilegais, censura, ataque à liberdade de expressão. E aí acusam quem está defendendo a democracia, como nós, que todo dia está aqui dando a cara a tapa em defesa do respeito às leis, do respeito à Constituição, do respeito às liberdades garantidas no texto constitucional, em respeito às próprias instituições, quando a gente vê integrantes dessas instituições fazendo um ataque sistemático ao que deveria ser a atribuição democrática delas. Então, a gente não pode normalizar, a gente não pode achar que é tudo bem, é tudo comprado, enfim, essas explicações que o povão dá, né? É tudo comprado, é tudo acertado, o tal do presidencialismo de coalizão, muito entre aspas, está aí de volta. Na verdade, eu chamo de mensalão 2.3, né? Porque quando se libera grana através de emendas de relator ou mensalão, o que quer que seja, é tudo compra de voto. A gente está olhando isso, está vendo isso acontecer de novo. Então, é um governo fraco, sem apoio, mas com as instituições bastante aparelhadas e trabalhando a favor do projeto de poder do momento. Qual é o projeto de poder do momento? Não é só ter chegado ao poder, que é diferente de ganhar eleições, né? Como diria Zé Dirceu, o braço direito de Lula. Não é só chegar ao poder, é destruir, aniquilar, calar, extirpar qualquer um que esteja no caminho aí, que pense, que ouse pensar que num futuro ainda que distante possa voltar aqui ao lugar que nós hoje ocupamos. Não, ele é nosso e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Só que a gente olha para trás na história, onde é que a gente vê isso? Comunismo, é China, é União Soviética.
Cuba, há quase 70 anos. Venezuela, há quase 30. A Nicarágua, que é a mais recente, já está há 20 anos nessa toada. E são padres, freiras sendo presos, jornalistas sendo presos, pessoas comuns, adversários políticos. Alguns somem. É paredão mesmo. É instituições internacionais acusando esses ditadores de assassinatos. E o Brasil recebendo com tapete vermelho. A gente vai falar disso mais para frente. Hoje, a vergonha nacional do dia não é o que está acontecendo no TSE, que foi adiado para amanhã. Amanhã vai ser a vergonha nacional. Hoje foi só um pedaço. A vergonha nacional do dia é o Brasil ter se colocado na condição de anfitrião de ditadores. Isso é que é ser um pária internacional. Isso é que é dar um recado em alto e bom som para o resto do mundo. Nós veneramos ditadores, assassinos, torturadores. Falam tanto daquele voto do Bolsonaro lá no impeachment da Dilma, que ele enalteceu um torturador do regime militar, e não olham para o mito deles, jogando tapete vermelho para torturador, para estuprador, para assassino, para pedófilo. Esses caras que estão vindo para o Brasil ou mandando representantes são isso. Acorda, Brasil. Acorda para a vergonha nacional do momento. E voltando ao julgamento do TSE, acho que o Marco e o Serrão vão esmiuçar um pouco mais. Foi muito importante esse voto divergente, ainda que seja único. Ainda que, eventualmente, Nunes Marques, que a gente ainda tem alguma esperança, sirva de capacho para o resto do sistema, como ele serviu no julgamento de de Daniel Silveira. Ainda assim, o voto desse ministro Raul Araújo foi muito importante porque veio embasado, desmontando item por item, parágrafo por parágrafo, aquela narrativa imaginativa de construir uma realidade que não existe. Que o presidente Bolsonaro, quando chama embaixadores para se reunir antes do processo eleitoral, ele já estava pensando lá na frente: eu preciso instigar a opinião pública para que eles se revoltem contra o sistema eleitoral, para que não aceitem o resultado, porque eu já sei que eu vou perder, eu não tenho apoio popular, eu não tenho voto, quem tem é um presidiário que acabou de sair da cadeia numa manobra, virou de novo candidatável, presidenciável, esse tem, então eu já vou armar tudo para, na hora que ele ganhar, o meu pessoal invadir o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. É imaginativo demais, né? Vamos e venhamos. E aí o Serrão, que acompanhou também com muita atenção, eu sei porque a gente se falou de manhã, né? Serrão, também acompanhei você no Twitter. A gente vê que ali há uma tentativa de interrupção, Carmen Lúcia, enfim, um capacho ali, um cupincha ali e tal, mas o ministro Raul Araújo vai lá, termina o voto e diz: não tem fundamento isso aí. Ele vota pela absolvição ali. Só que depois vem os outros, né, Serrão? Os outros seguem na mesma toada do Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida. A gente separou esse trechinho do vídeo, daqui a pouco a gente exibe, mas vamos lá, Serrão, muito bem-vindo. E aí, o que achou desse terceiro dia aí de julgamento? Terceiro dia, vamos para o quarto, né? E no quarto não é para dormir. Amanhã, a partir de meio-dia, segue a votação contra Bolsonaro. O que parecia ser uma goleada gigantesca, talvez não seja assim. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu beijo querido para aquela inteligência artificial predileta, Vitória. Vitória, eu te amo. Gosto sempre de lembrar de você, todo dia eu lembro de você, e hoje você aprendeu muito, Vitória. Falaremos de tudo que você aprendeu hoje. Foi fantástico o que aconteceu hoje no Judiciário brasileiro. Muito bacana. Hoje é dia de São Pedro também, não podemos esquecer, né? Padroeiro dos pescadores. Mas, por favor, hein, que ninguém venha me dizer que São Pedro agora também é o padroeiro da Fishing Expedition. Não é não. Isso é fake news, isso é mentira. Então, TSE, julgamento de Bolsonaro, terceira ação, vamos para a quarta. Grande surpresa, voto do ministro Raul. Foi excelente. Raul Araújo conseguiu restabelecer no brasileiro, talvez, a confiança naquilo que o Poder Judiciário, que se espera do Poder Judiciário, que é trazer a verdade, trazer os fatos objetivos, elencar as diversas possibilidades legais, de maneira bem objetiva, franca, direta, sem embromation. Então, o que aconteceu hoje de tão importante no julgamento de Bolsonaro? Vamos lá.
o ministro Raul Araújo, ele defendeu que não existe relação entre a reunião de Bolsonaro com os embaixadores e a minuta apócrifa que foi encontrada, aquela minuta apócrifa de um decreto, um suposto decreto golpista encontrada na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, o bicho pegou. Por quê? Porque essa tese foi defendida no voto do relator Benedito Gonçalves. E aí, nossa, quando o ministro Raul Araújo insistiu demais nisso, na sessão houve a interrupção de seu voto pela ministra Carmen Lúcia. Muito educadamente, ela pediu para dizer, não, mas veja bem, ministro Raul, o ministro Benedito Gonçalves não falou isso. Não, falou sim. A gente que ouviu, a gente ficou quase 2 horas ouvindo a tese, o resumo da relatoria do ministro Raul, todo mundo viu que ele falou sim. Aí o ministro Alexandre também entrou na conversa, disse que tentando contemporizar, dizendo que não falou, que não falou. Bom, enfim, se falou ou não falou, o que vale é que aquela tese era esdrúxula e parece que ela vai ser derrubada. Ela não poderá ser usada depois, como era o plano original do Cebolinha, para quebrar Jair Bolsonaro mais adiante em outros processos. Tá? Então, não há relação, não houve relação entre uma acusação que foi feita ainda no calor ali do fim da campanha eleitoral e algo que foi encontrado muito depois do 8 de janeiro. Tá? Então, tem uma relação de tempo. Não se pode desafiar o tempo. Tentaram desafiar o tempo e Tempodromos foi maldoso, foi cruel com quem desafiou o tempo. Não cabe. Então, o ministro Raul foi perfeito nessa argumentação. Ele também produziu um conceito que isso aí foi genial, isso aí foi de extrema importância para todos nós, o raciocínio que Raul desenvolveu nesse voto, que é a reafirmação da liberdade necessária para uma eleição. O que ele disse? Sob a justificativa de minimizar a desinformação nas campanhas, tampouco se pode o poder público restringir indevidamente a liberdade de expressão em sua esfera individual, coibindo canais que existem para difundir os pensamentos e opiniões. Ao passo que a desinformação eleitoral tem de ser repelida, a atuação estatal deve estar balizada no respeito à liberdade de expressão. Ou seja, o que disse o ministro é que o debate eleitoral não pode ser censurado pela justiça eleitoral. Isso é de extrema importância. Isso é um fundamento pelo qual todos nós, cidadãos brasileiros, eleitores, temos de lutar. Não pode haver censura, proibição de você dizer coisas que são verdadeiras no debate eleitoral. Se elas forem falsas, também podem ser ditas e devem ser refutadas por aqueles que são atingidos. Mas elas não podem ser censuradas nem pós, nem prévia, nem póstumamente. E, lamentavelmente, isso aconteceu na eleição passada. Então, esse recado do ministro Raul foi muito mais importante que o voto dele a favor de Jair Bolsonaro. Foi um voto para lembrar que eleição precisa ser baseada em 2 aspectos muito importantes: a verdade e a liberdade. E é por isso, essa é a grande luta que nós brasileiros temos que empreender até que possamos ter um sistema eleitoral aprimorado, com contagem pública de voto, e que vai dar a nós toda a segurança de que tudo, o mecanismo de escolha funciona direitinho, sem trocadilho. Oi, Marco, bem-vindo. O que dizer aí sobre esse terceiro dia de julgamento? Cris Serrão, olha, até agora a minha previsão está no caminho certo. Pelo menos eu tinha falado aqui do André Ramos Tavares, que obviamente ia votar em favor da inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Ele sempre demonstrou
uma posição de ativismo judicial, glorificando o ativismo judicial, enaltecendo, defendendo com unhas e dentes a postura ativista dos juízes ao longo dos anos, inclusive se esmerando e se inspirando em cortes estrangeiras que desempenham esse papel ativista também. E, para mim, né, esse é o grande fulcro da questão que envolve o Bolsonaro e o sistema como um todo. A cadeia, né, que a gente tem hoje tá virando, né, um efeito em cadeia aqui, porque o que acontece? Se você consolida o ativismo na Suprema Corte, as instâncias, né, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, TJs, TRFs, primeira instância federal, primeira instância estadual, todas as profissões jurídicas vão se contaminar e vão entender que essa postura é a postura adequada, é a postura correta, é a postura almejada. E qual que é o problema? Essa discussão é interessante. Tem 1.200 faculdades de direito no Brasil versus 200 que tem nos Estados Unidos e a gente tem 100 milhões de pessoas a menos. O nível, a qualidade do ensino jurídico no Brasil é muito pobre, é rasteira. Virou uma fábrica de chavões de professores militantes. E agora vem Olavo de Carvalho e explica como a esquerda se engendrou no ambiente do funcionalismo público, né, dos sindicatos de servidores públicos, também no ambiente educacional, universitário. Concurso público hoje é feito com conteúdos que são colocados como resposta correta à resposta ativista, que não tem nada de jurídico. Você é ensinado a acreditar, né, ou melhor, você é levado a acreditar pelo professor de cursinho que aquela é a resposta correta. Aquele é o posicionamento adequado, justo, né, virtuoso, que o nosso ordenamento jurídico defende. Então, o que esse julgamento vai representar? Olha que interessante, a gente tem aqui Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques. O Bolsonaro, ele só consegue, né, mudar a situação de inelegibilidade se os três votarem contra a inelegibilidade, ou seja, a favor dele. Isso nunca vai acontecer. Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes vão votar, o placar está dado, é 5-2. Amanhã, meio-dia, a gente vai ver a consolidação desse provável placar. E qual que é o problema disso? O precedente que vai marcar a história do nosso país. A gente vai ter uma história manchada, uma corte que vulnera a nossa Constituição, um tribunal superior que vulnera a história republicana. O exemplo simbólico e mais emblemático disso é Jair Messias Bolsonaro, mas isso vai servir como uma inspiração e como mote para a perseguição em série de todos. A gente está falando aqui em uma fundamentação que trata de desinformação. Usa minuta apócrifa numa busca e apreensão totalmente ilegal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi preso injustamente, sofreu várias violações e a gente está numa situação bem peculiar, porque agora os projetos de ditadores espalhados por todo o sistema judiciário brasileiro, juiz, defensor público, procurador da República, o pessoal que tiver, né, aquele sangue bem vermelho, bem comunista mesmo, de querer caçar qualquer pessoa que se manifeste contra o sistema eleitoral, órgãos de imprensa, empresas de comunicação, jornalistas, redes sociais, usar o poder e a influência que eles têm, né, o poder da caneta e dos gabinetes que onde eles atuam, usar isso contra a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa
Quer dizer, o autoritarismo, ele só se consolida numa sociedade porque esse pessoal se nutre do medo que eles colocam nas pessoas. Enquanto não houver uma mobilização, uma pauta única contra os arbítrios do TSE, que vai se consolidar, amanhã é mais um que se consolida. Esse é meu ponto. Enquanto essa não for a pauta única da direita, e todo mundo se juntar e mostrar força no bloco, a gente vai sangrando aos poucos e decaindo para um país formalmente autoritário. Hoje, eles usam a embalagem da democracia. Na União Soviética, você tem lá os conselhos populares. Eles vão continuar enganando as pessoas. Se a gente não se mobilizar publicamente e com liderança e articulação estruturar pautas únicas, pereceremos. Pereceremos e a gente vai sangrar, não é da noite para o dia. Eu já falei isso. Amanhã a Cris não está aqui. Depois de amanhã é o Serrão. Um dia eu saio. E vocês nem vão perceber. Quem está ouvindo a gente nem vai notar. Vai ficar triste. Mas ela já não vai ter rede social. Ela já não vai... Se bobear, vai estar presa, vai estar encarcerada, vai estar no exílio. Então, é isso que a gente não pode deixar acontecer no Brasil que a gente está vivendo. Serrão, a gente separou, Serrão, o pedacinho da divergência lá, divergência não no sentido do julgamento, né, mas da discussão que rolou hoje de manhã na votação da Carmen Lúcia interrompendo o voto, mas contextualiza para o pessoal de casa como é que foi a situação, que daí depois a gente exibe o vídeo. Chamaria isso de treta, né? Porque o ministro Raul Araújo estava proferindo seu voto, ele apresentou ali uma divergência muito importante, em que ele defendeu claramente de que não poderia ser usado como argumento para a condenação de Jair Bolsonaro aquela cartinha, o papelzinho achado na casa do Anderson Torres, como isso havia sido apregoado no voto do relator Benedito Gonçalves. Aí, quando ele falou isso pela segunda ou terceira vez, a ministra Carmen Lúcia pediu vênia para falar e tentar dizer que, não, mas o ministro não defendeu aquilo. Só que todo mundo tinha visto, todo mundo que assistiu o longuíssimo julgamento, o longuíssimo voto de Benedito Gonçalves, constatou que ele defendeu, sim, essa tese esquisita, essa tese que não justificaria uma condenação do Jair Bolsonaro. Vamos lá, a ação do PDT foi contra pelo fato de Bolsonaro ter promovido uma reunião com embaixadores, na qual ele é acusado de abuso de poder político e ter abusado aí da utilização de meio de comunicação. A acusação era essa. Aí, no meio desse processo, o TSE acolhe como possibilidade pegar lá o papelzinho achado na casa do Anderson Torres para justificar aquela atitude de Bolsonaro. Isso não tem relação causal, temporal, foi uma forçação de barra. E o ministro Raul chamou muito educadamente a atenção de que isso não poderia ser usado e deixou claro que ele estava divergindo dessa visão. Aí, a ministra Carmen Lúcia se pronunciou, porque ela tentou salvar a situação, e o ministro Alexandre de Moraes também. Só que vai ficar difícil salvar essa situação. Olha aí que a treta foi interessante. Vamos assistir, então, esse trechinho do vídeo que a gente separou aqui. Outros colegas, cumprimentando todos, senhor presidente, vossa excelência, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados. Apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, vossa excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como Vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender
Vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito, porque não sei se o ministro Benedito acolhe a minha compreensão, no sentido de que Vossa Excelência não se manifestou sobre este documento, este rascunho, nem isso foi fundamento de voto, só para ficar claro, porque o ministro está dizendo alguma coisa, presidente, a responsabilidade é personalíssima e isso foi reiterado no voto do relator. Acho que o eminente Obrigada. relator, passo a palavra antes ao eminente relator, porque acho importante, realmente, porque o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. O fato de ter juntado essa minuta golpista em nada afetou, que eu tenha lembrado do voto do eminente relator, e também não se apurou ainda não se apurou a responsabilidade disso. Eminente relator, quer? Obrigado, presidente. Inicialmente, sou do Vossa Excelência, demais integrante da Corte de Advogados e todos que estão assistindo. Exatamente isso, no voto foi claro, explicando. Primeiro, não está se apurando aqui minuta. Foi um reflexo, poderia ser minuta, outra questão da conclusão que eu tive no meu voto, dos efeitos do discurso feito em 18, 2 vezes 18, na reunião que se apura, na atacante à inverdade da urnas eletrônicas. Foi só isso. Foi só isso, Serrão? Claro que não foi só isso, né? Você, quando exagera na dose, o problema vem, né? É que, em geral, o que acontece nesses julgamentos é que passa batido, né? Você coloca ali a pecinha ali, o texto ali, isso passa batido, e dessa vez não passou batido. Dessa vez ficou claro que o que estava se tentando montar contra Bolsonaro é algo muito maior, tá? Eles iriam, depois o sistema iria usar os argumentos constantes desse julgamento para depois aprofundar outras acusações contra Jair Bolsonaro. E isso não é correto do ponto de vista jurídico. Então, o Raul Araújo foi muito feliz nessa colocação, em deixar bem claro o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque nem sempre, ultimamente, nos julgamentos que nós assistimos no Brasil, tem sido assim. Então, é muito bom quando alguém do judiciário se levanta para proclamar a verdade, para chamar a atenção. Proclamar a verdade hoje incomoda, como hoje incomodou. Então foi muito bom. A cidadania brasileira agradece. É um ensinamento muito importante para a menina Vitória. A Vitória, a inteligência artificial que está aí no judiciário, ela está aprendendo, aprendeu mais uma hoje, Vitória. Parabéns, é uma vitória do povo brasileiro. Essa cena hoje, Serrão, Marco, Rossana e a nossa audiência, quando eu assisti essa cena hoje, eu lembrei de um julgamento recente no STF. Acho que nossa audiência aqui vai lembrar. Estava sendo julgada a questão da graça presidencial concedida por Bolsonaro a Daniel Silveira. Aliás, mais um julgamento, né, que deu as costas para a Constituição e agora não vale. Para outros valia, mas agora não vale. Né? Valeu o indulto para Zé Dirceu, que estava condenado a mais de 30 anos no Mensalão, condenado no Petrolão. Dilma liberou ele da cadeia e tudo bem, mas quando Bolsonaro vai tirar da cadeia, da condenação, um deputado cuja imunidade parlamentar foi ignorada pelo STF, que foi condenado por um crime de opinião que não existe no Código Penal. Aí ele dá a graça presidencial, que está prevista na Constituição, para o presidente da República conceder a pessoas, na visão dele, injustiçadas, aí não pode. Naquele julgamento houve uma interrupção também. E foi André Mendonça que estava votando e Alexandre de Moraes que não deixava ele concluir o voto. Não, mas não é isso. Interrompia. Parecia briga de quinta série, né, como o pessoal diz aí. E aí interrompia ali, debochava do colega, só que naquele caso o André Mendonça encolheu, parece que ficou ali tímido, com medo, meio que intimidado pela imposição ali do todo-poderoso Alexandre de Moraes e foi meio que recuando. E o Raul Araújo esperou essa discussão rolar e terminou o voto dele. E aí, para destacar o voto do ministro Raul Araújo, eu achei bastante importante, não só pela divergência em si, pela clareza de raciocínio, mas porque ele fez uma defesa enfática da liberdade de expressão e da liberdade de opinião. E inclusive dizendo, mesmo que seja o presidente da República, qual é o problema de as pessoas pedirem mais transparência se elas não estão seguras em relação ao sistema eleitoral. Aspas para ele: todos têm a liberdade de optar por aderir a modelos diferentes ou propor alternativas, fecha aspas. Então essa aqui foi uma das falas importantes dele
E ele fala mais para frente abertamente sobre liberdade de expressão, desinformação, ele diferencia isso e coloca de uma forma clara ali que ele não viu o que o então presidente Bolsonaro cometendo o crime, digamos assim, que está sendo imputado a ele, que é o de abuso de poder político com fins eleitorais. Inclusive, ele enfatiza até porque ele não venceu as eleições. Então, realmente, esse voto do ministro Raul Araújo, para quem tiver interesse ainda em entender esses julgamentos, esse voto merece apenas ser visto, embora seja cansativo, com aquele linguajar jurídico, mas tem uma clareza de raciocínio que é muito diferente daquela confusão mental de quem mistura fake news com desinformação, com ato antidemocrático, e aquela salada de narrativas que eles vão jogando tudo no meio de um voto para achar que vai conseguir convencer a sociedade brasileira de que branco é preto e preto é branco. Não, a gente está olhando, a gente enxerga as cores, a gente sabe o que está sendo mostrado e o que está sendo construído. Não adianta. Podem enrolar 3 horas, 380 páginas, quanto quiserem, não vão convencer. Assim como não convenceram até hoje. A população continua querendo que os legisladores coloquem em votação uma proposta de emenda constitucional que preveja o voto impresso, assim como tem na maior parte das democracias do mundo. Não existe outra. Existe o caso da Alemanha, que sempre é citado, né, que acabou adotando um sistema eleitoral muito parecido com o nosso e depois de uma única eleição voltou atrás. Não era seguro, não era auditável. Foram isso que disseram os parlamentares alemães. Então, os parlamentares alemães são disseminadores de fake news? Eles estão espalhando desinformação, desordem informacional e blá, 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 atacando a democracia? Claro que não. Eles estão exercendo o seu livre direito de expressão, estão externando uma preocupação da maior parte da população, eles como representantes trazendo para o parlamento isso, votam e decidem um retorno, um recuo. Vamos imprimir o voto para ter pelo menos uma forma de auditar em caso de dúvida. O Brasil não. E o pior, né? Ontem a gente mostrou aqui o vídeo do presidente do PDT, Carlos Lupe, que agora é ministro de Lula, está todo mundo junto e misturado, no passado defendendo voto impresso com todas as letras. Simone Tebet, que agora é ministra de Lula, num passado recente, defendia com todas as letras. Aqui do Paraná, Roberto Requião, que se candidatou ao governo do estado pelo PT, saiu do MDB velho de guerra, né? A frase icônica dele ao longo da vida inteira política, ele dizia isso, MDB velho de guerra, abandonou o MDB velho de guerra para se aliar ao PT, se candidatou pelo PT. Requião foi o primeiro parlamentar, na época como senador da República, a propor um projeto de lei para imprimir voto. E conseguiu aprovar e foi depois ignorado lá no STF, que veio com a desculpinha, STF, TSE, que é a desculpinha que era muito caro. É o que eu falei ontem, para a Janja viajar o mundo aí esbanjando e pintando e bordando em cima da nossa cara, sapateando em cima do nosso dinheiro, daí tem dinheiro, né? Agora, para implantar urna eletrônica do lado, urna de recolhimento, uma urna paralela, né? Um recipiente ali para recolher o voto impresso, mas de um jeito transparente que o eleitor possa olhar e dizer, realmente, votei nesse, cai lá meu voto e fica lá, não vai comigo para casa. Como numa desordem informacional tentou fazer parecer que seria o ministro Barroso, na época de presidente do TSE, que ele dizia com todas as letras, nós vamos retroceder, teve até memezinho do TSE com era pré-histórica, vamos retroceder para o voto de papel, não era nada disso. Todo mundo sabe, ninguém é bobo, o que era a PEC do voto impresso e o projeto de lei anterior do Requião e depois um projeto de lei do então deputado Bolsonaro, que também foi aprovado e, de novo, foi vetado pela Dilma, depois o Congresso derrubou o veto, aí caiu lá no STF e disseram que era inconstitucional. Então, essa discussão vem de muito tempo. Não é uma dúvida de Bolsonaro, é uma dúvida do eleitorado brasileiro que, como diz o ministro Raul Araújo, tem o direito em toda democracia garantida por liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de questionar, de propor novas alternativas para melhorar o processo. Isso é defender a democracia, jamais atacar. O que os ministros estão dizendo nesse voto persecutório aí, político, é antidemocrático. Eles é que atacam a democracia quando eles tolhem a liberdade de expressão, não só do representante do povo, naquele momento era Bolsonaro, foi o escolhido pelo povo, foi o eleito, não só dele, mas de toda a população que tem essa dúvida até hoje. Então, esse voto foi muito importante. Eu recomendo que as pessoas assistam ao menos um trecho para ver o que é um voto realmente embasado na realidade e não nas conjecturas das narrativas políticas.
Antes de passar a bola para o Marco Tante. comentar, e só um pouquinho, Serrão, só quero dizer que a Sim. nossa audiência hoje no YouTube está muito boa, então você que está assistindo a gente no YouTube, dá aquele like no vídeo, aquele curtir ali, que isso ajuda bastante, essa interação é muito importante para o Sem Rodeios e para o YouTube entender a relevância aí do nosso conteúdo. Mas vamos lá, continuar então. Eu ia passar a bola para o Marco, mas acho que o Serrão quer falar, né, Serrão? O voto impresso ele é de extrema importância para que a gente cumpra o artigo 37 da Constituição, que diz que todos os atos da administração pública têm que obedecer ao princípio da publicidade. Então, a contagem pública de voto ela é fundamental. A gente pode ter o sistema eletrônico, que é avançado, que é bom. Eu nunca disse que esse sistema era desonesto ou coloquei ele em dúvida. Eu só reafirmo que ele pode ser mais seguro. E pode e deve, que a nossa Constituição assim o prega. Então é inaceitável que a Justiça Eleitoral não aceite esse debate. O debate é necessário. Agora, o parlamento brasileiro é que não pode ser burro e nem covarde, né? E nós vimos, o nosso parlamento foi burro e covarde, porque não quis apresentar um projeto, não quis aprovar um projeto que aprimore o sistema eleitoral. E a única maneira de aprimorar não tem outra, tá? Tem que ser voto impresso pela urna eletrônica para contagem 100% na própria sessão eleitoral, o que vai demorar de 20 minutos a meia hora assim que for encerrada a votação eletrônica. Então, não tem dúvida, o voto não vai andar para lá e para cá, ali não vai ter roubalheira, porque vai ser o próprio mesário que tem fé pública para fazer aquela contagem, e o número, e o que sair no boletim de urna tem que coincidir com o número com o que for contado na recontagem manual, física do voto. Acabou. Só não gera dúvida nenhuma. É eleição limpa, garantida, segura, com participação das pessoas, segurança total. Por que que a Justiça Eleitoral, por que os representantes da Justiça Eleitoral não aceitam esse debate? E pior, por que que o nosso parlamento tem gente ignorante que não concorda com isso? É o caso do presidente do PL, o partido de Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, ele é contra isso. Então, se o Bolsonaro hoje defender o voto impresso, ele tem um inimigo no partido dele, o presidente do partido dele é o inimigo dessa proposta. E tem mais gente lá, ignorante, no Congresso, que também não aceita essa proposta. É dose para mamute. Então, vamos lá, a gente precisa de liberdade, publicidade, transparência, seriedade, máxima segurança no processo eleitoral. É isso que a maioria do povo quer. E o judiciário brasileiro precisa entender isso. O parlamento brasileiro precisa entender isso. Ou a nossa história não vai acabar bem. Marco, para você falar sobre esse caso aí, só queria te perguntar, ontem você falou sobre, a gente comentou, claro, sobre o voto do Benedito, que ele fala nesse texto de vídeo que a gente exibiu e que ele acha que foi muito claro no voto. Eu não sei se ele foi tão claro assim, né, lendo aquele tempão que ele ficou lendo ali, não sei se ficou muito claro para quem estava ouvindo, você pode comentar isso melhor. Mas queria que você falasse também, você já fez brevemente uma análise aí de quem ainda falta votar, porque o Gustavo Bella comenta aqui, ó, com 3 votos restantes e considerando quais são esses votos, seria praticamente impossível serem favoráveis a Bolsonaro, isso a gente já imagina, né? Mas ele pergunta se haveria espaço para negociação política, já que o TSE e o STF aí se tornaram instituições políticas. O que você acha? Tem que responder que você não negocia com comunista, bebê. Comunista, ele quer decapitar você, ele quer te colocar no paredão e te fuzilar. Comunista não está interessado na Constituição, em regra, em princípio constitucional. Ele arrota a virtude, mas no fundo ele é um autocrata, é um autoritário. Ele quer viver do que existe de melhor no mundo, né, físico e material. E ele vai usar toda a influência e todo o poder que ele tem para massacrar qualquer pessoa que defenda a liberdade, qualquer pessoa que, né, tente reduzir o tamanho e o poder do Estado. Então, eles se utilizam da máquina pública em favor próprio. Essa é a regra. A grande ironia desse julgamento é ver a Carmen Lúcia falando. Carmen Lúcia censurou ano passado, durante o período eleitoral, não só a campanha do Bolsonaro, reiteradamente, ela e os demais ministros do TSE, como censuraram empresas privadas.
de um documentário que ela sequer assistiu. E o documentário tinha um nome: Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Brasil Paralelo mudou o nome. Ai, Marco, por que eles mudam o nome? Porque eles têm medo de serem perseguidos pelo TSE. O nome virou A Facada em Jair Bolsonaro. Não era nem um documentário, é uma série investigativa que fala de vários crimes e homicídios e situações emblemáticas, tem do Teori Zavascki, tem de um monte de gente. O medo deles é um medo racional e calculado? Claro que é. Claro que é. Como empresário, eu provavelmente falaria, não tem problema, muda o título aí. Não muda, o conteúdo continua igual. Você conversa com eles, eles falam. O conteúdo não mudou nada. Porque os ministros do TSE cometeram um ato de abuso de poder, abuso de autoridade, que é crime de responsabilidade, porque viola a liturgia do cargo, viola a probidade administrativa, viola direito e prerrogativa fundamental do cidadão brasileiro, viola tudo, né? Massacra a Constituição, cospe na Constituição, joga lá fora, mas os abusadores de poder julgam Bolsonaro como se ele tivesse abusado do poder que ele detinha, fazendo a reunião com os embaixadores. Então é de uma ironia e de um sarcasmo tenebroso isso daí. Isso que a gente está assistindo é um teatro dantesco. E eu vou ser muito sincero, né? Não tem uma mudança que não passe por uma renovação da nossa aristocracia também. O autoempresariado, que tem grana, vai deixar as instituições mofarem e morrerem na mão de comunista? Porque comunista não é o cara que bate no peito, coloca lá a foice e o martelo na camiseta, o boné do Che Guevara, e sai por aí falando bobagem em aula de história para aluno do ensino médio. Não é só esse perfil do barbudo pé sujo da Vila Madalena, que fica fumando maconha, da menina que não usa sutiã e que fica lá na USP também. Não é só esse o perfil do comunista. É o comportamento. Se o cara é um autoritário, se ele quer fulminar a liberdade de expressão, se ele é contra a imprensa e ele persegue jornalista e ele persegue o pessoal que só defende a verdade, esse cara, ele precisa ser combatido em todas as instâncias. E como que você ocupa esses espaços? Na universidade, você tem que financiar, né, estudiosos e pesquisadores que tenham um compromisso com a verdade, em desvelar essas falácias, essas mentiras. Todo esse governo petista que emergiu, ele vem dos bancos universitários. O próprio ministro Silvio de Almeida, ele é professor, foi professor do Mackenzie. E esse pessoal criou uma teia que precisa ser objeto de combate diário pela direita. E qual que é o problema disso? O Olavo de Carvalho falava: a presidência da República é a cereja do bolo. Não adianta ficar pensando só na presidência da República. Tem o bolo. Os esquerdistas demoraram 40 anos para aparelhar o Estado inteiro. Procuradorias, defensorias públicas, funcionalismo, sindicalismo, universidade, mídia, tudo isso demorou. E eles foram conquistando. A gente tem que reagir. Mudar a presidência da República, sem mudar o que está embaixo, você só vai ter a cereja, você não tem o bolo. O bolo inteiro está na mão deles. Então, é fundamental que a gente volte a se organizar. A questão da inelegibilidade do Bolsonaro serve como um alerta de um problema muito maior e estrutural que a gente tem no Brasil hoje, do esquerdismo estrutural. Ele contaminou todas as instituições, hoje ele é hegemônico. Para lidar com isso, a gente tem que ser estratégico e tem que agir de maneira organizada.
É isso, né? E Serrão, hoje a gente tem também, que a gente pode comentar aqui, o presidente Lula, então, que vai discursar na reunião do Foro de São Paulo. Ontem a gente não chegou a comentar, né, que tinha deputado querendo tentar cancelar aí esse encontro, mas esse evento reúne líderes de esquerda da América Latina e deve deixar a reputação do petista um pouco desgastada internamente e também no exterior, né, Serrão? Isso é o que seria em condições normais de tempo e temperatura, né? Mas Lula é fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Aconteceu no ano de 1990, no centro de São Paulo, num hotel que nem existe mais, o Hotel Danúbio. Então, o cara adora, ele sempre adorou esse Foro de São Paulo. Agora, o curioso é o seguinte, vamos lá, vamos aos fatos curiosos. Até o ano de 2005, mais ou menos aí, a esquerda brasileira jurava de pé junto que esse negócio de Foro de São Paulo era mentira, era uma invenção e que não existia aquilo. Existia. Tanto que Lula fundou em 1990. Foro de São Paulo nunca deixou de atuar, de vez em quando muda de nome, recentemente passou a se chamar Grupo de Puebla, agora voltou a ser Foro de São Paulo novamente. Existe sim, mas curioso, né? Na campanha eleitoral, o Judiciário Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a Autoridade Eleitoral proibiu de que se associasse Lula ao termo Foro de São Paulo. Pois é. E nós tivemos que aceitar essa determinação. Agora o Lula, como é que pode o Lula? O Lula agora vem e estraga tudo. Ele agora vai discursar no evento do Foro de São Paulo, que ele está patrocinando, ajudando a organizar. Meu Deus do céu, assim não dá. Luiz Inácio Lula da Silva, assim você atrapalha toda a estratégia de trabalho do mecanismo. Você desmoraliza tudo fazendo isso. Não pode. Tem que pegar leve, Lula. Né? Vai gerar desgaste para você falar de Foro de São Paulo? Vai nada. O pessoal ninguém aguenta mais, todo mundo já sabe qual é a verdade, que grupo você faz parte. Né? Agora, você é a ultra-esquerda caviar, né? É aquele que faz aí a pregação estilo Foro de São Paulo, mas está aí gastando dinheiro em viagem ao exterior, fazendo passeio na Babesco, e agora com a novidade, está reclamando da alimentação que teve nos palácios. Detestou a alimentação que ele teve lá nos palácios com Macron e com o presidente da Itália. Olha que doideira, hein? Reclamando da qualidade da comida, que vem muito pouquinha comida, aquilo ali não deixa ele se fartar, que é o que ele gosta, né, de ter a comida farta. Já reclamou com o Itamaraty, que tem que criar aí um modelo novo. Os almoços e jantares têm que ter mais comida para a galera, que não dá para ser assim. Meu Deus do céu. Lula da Silva, aos 77 anos, perdidaço, sofrendo aí no estilo de Joe Biden, né? Daquele estilo gagá de exercer uma presidência da República. Fato lamentável. E hoje teve até uma piadinha bacana. Hoje soltaram uma muito legal nas redes sociais aí, dizendo que o presidente Lula, em breve, ele vai viajar para o Brasil a fim de governar. Vamos ver, né? Vamos ver se começa. O evento começa hoje à noite em Brasília, né, Cris, às 7 horas da noite, mas tem um grupo na frente do hotel, lá onde deve acontecer esse evento, já se manifestando, dizendo que o Brasil não é palco para ditadores. Importante, né? Meia dúzia de gato pingados, como a gente diria, mas é um início. É importante que o brasileiro mostre sua indignação em Lula estar transformando o Brasil nessa vergonha mundial. E aí Lula vem e fica dando entrevistazinha para a Rádio Gaúcha, se fazendo passar por um grande democrata, falando mentiras, desinformação, fake news, né, como vocês gostam de dizer, sobre a Venezuela, que a Venezuela tem mais eleições que o Brasil, porque aqui no Brasil, um fulaninho aí não aceitou o resultado das eleições. Mentira! Jair Bolsonaro foi embora do Brasil, deixando, aliás, muitos de seus apoiadores indignados. Antes da virada do ano, Lula, vai fingir que não lembra que você recebeu a faixa de Zé Ninguém porque não tinha o presidente para te entregar a faixa, reclamou até o último por causa disso, da onde que ele estava contestando o resultado.
Ele foi a descansar a cabeça de tanto que encheram a cabeça dele ao longo de 4 anos. Aí vir aqui dizer que Venezuela tem mais eleições que o Brasil, um país de partido único, que prende adversários, que persegue adversários, que mata, some com adversários, que está sendo investigado e denunciado por cortes internacionais por assassinato de adversários. O seu amigo ditadorzinho é uma vergonha mundial e nós estamos com vergonha do senhor estar trazendo ditador aqui para o Brasil. Já trouxe Nicolás Maduro e está trazendo mais um monte agora. Que vergonha, Lula. Isso é que nos envergonha. E aí vem aqui dizer que o Brasil é uma democracia pujante, que não aceita antidemocráticos, negacionistas. Cita o Guaidó, que o Brasil do passado reconhecia alguém que nunca foi eleito como um presidente. Não foi só o Brasil, não, viu? Foram todas as grandes democracias do mundo que reconheceram Guaidó, porque a lei venezuelana, assim como a nossa, diz que quando há um vácuo de poder por algum motivo, quando morre algum presidente da República eleito, por exemplo, e o vice não pode assumir, quem assume é o presidente da Câmara, e ele era da Assembleia Nacional, e ele era o presidente. Então, ele tem, sim, votos e tinha, sim, prerrogativa legal para ter sido reconhecido internacionalmente. Pare de mentir e de induzir a opinião pública, a sua militância, a sua bolha, a erro, porque isso é desordem informacional, para usar as expressõezinhas que eles criam, né, para criar uma narrativa. Isso é desordem informacional. Isso é incitar a opinião pública e induzir a erro. Isso é formar a opinião pública com base em mentiras. E aí ele fica aqui querendo bajular ditador e dizendo que não é ditador. Então, essas poucas pessoas, eu acredito que vai aumentar o número de pessoas. Aqui uma reportagem da Gazeta está dizendo que é um pequeno grupo de manifestantes reunido em frente ao Hotel San Marco, em Brasília, onde vai acontecer a partir desta noite o encontro do 26º encontro do Foro de São Paulo, aquele que a militância idiotizada do PT sempre disse que não existia. Olha, reconheçam agora jornalistas militantes dessa imprensa trans, que é militante travestida de jornalista. Reconheçam, não só existe o Foro de São Paulo, como já está no 26º encontro, aqui na nossa cara. Todos os maiores ditadores ou representantes das maiores ditaduras se fazendo presente, as ditaduras da América Latina, Nicarágua, Cuba, Venezuela, todo mundo aí. Que coisa mais linda, hein? Vocês aplaudindo o ditador no Brasil e querendo falar em ato antidemocrático para acusar adversário que defende a liberdade de ser antidemocráticos. Antidemocráticos são os que aplaudem ditador, os que aplaudem torturador, para usar também uma argumentação vazia que vocês usam. Nicolás Maduro é torturador, Daniel Ortega é torturador, o Miguel Díaz-Canel, o atual ditador de Cuba, é torturador, assim como o Fidel Castro também era. E o Lula, bajulador de torturador, foi eleito por vocês com um discursinho que defende a democracia. Parem de tapar o sol com a peneira. Quem defende liberdade e democracia aqui é quem está sempre dando a cara à tapa para pedir que a Constituição seja respeitada. E a nossa Constituição não aceita nem censura, que é coisa de ditador, e nem ataque às instituições, que é o que vem sendo feito de dentro das instituições por pessoas militantes colocadas lá dentro pelo Lula, pelo bajulador de ditadores. Então, muito bem, aplaudo aqui realmente esses brasilienses aí, ou não sei se são turistas em Brasília, que foram para frente do hotel com cartazes aqui na foto que ilustra a reportagem da Gazeta do Povo, faixas e cartazes realmente denunciando que o Brasil não aceita a presença de ditadores em solo nacional. Essas declarações do Lula, né, Marco, cada vez que a gente vê, dá um certo medo do que ele diz, né? Porque ele relativiza o conceito de democracia. Fala o que a Cris falou, que a Venezuela já teve mais eleições que o Brasil. Quer dizer, dá um medo, né, de ouvir essas coisas. Ele prospera porque, infelizmente, o nível intelectual das pessoas que apoiam o petismo e que se declaram petistas é um nível muito baixo, né? Qualquer pessoa que aprova um discurso desse falando tem mais democracia na Venezuela do que aqui no Brasil, é de uma canalice sem limite isso daí. E o problema do esquerdista que apoia essa fala do Lula ou ele é um ignorante, falta leitura, acontece, isso é normal, tem gente que não leu.
Tem gente que teve uma formação precária no ensino médio, não conseguiu estudar direito, não teve acesso a bons professores também. Então, a pessoa é limitada, ela acaba vivendo a vida de um jeito meio tosco, meio imbecil, meio burro, né? A pessoa, ela olha, por exemplo, para um político e ela vê como um provedor, um pai, uma mãe. Esse nível de demagogia acaba contaminando também a capacidade dessa pessoa de entender como funciona a realidade, como funciona o mundo. Essa é a melhor hipótese. Porque a outra hipótese da pessoa que aplaude esse discurso é de ser um canalha total, é de ser um projetinho de ditador, né? Ele quer se beneficiar. É o cara que se filia ao PT para fazer parte do clã e assaltar o Estado com o clã. É isso. É para isso que o cara se filia ao PT. Ele quer fazer parte da quadrilha para assaltar o Estado. Às vezes ele pega um carguinho com um deputado estadual. É aquele cara que não tem habilidade nenhuma, zero, para qualquer coisa. O cara não consegue ser um prestador de serviço, fazer uma mesa, limpar o chão de uma casa. Ele não consegue fazer nada, zero. Aí o que ele faz? Ele se vincula a partidos de esquerda e extrema esquerda para tentar pegar uma boquinha no Estado. E vira um militante. Ou presta concurso público, né? Tem esses aí também, que são militantes profissionais. São os caras que entram no serviço público e têm muito poder. Mas é um poder político que hoje foi instrumentalizado pelo ativismo judicial. O Foro de São Paulo, o Serrão falou muito bem, a Cris trouxe um ponto que eu acho fundamental. Vera Magalhães e companhia, que negavam a existência do Foro de São Paulo, ironizavam quem falava do Foro de São Paulo. Eu passei um vídeo hoje também pela manhã de um jornalista da Globo News falando que esse negócio vem da extrema-direita, na verdade é uma reunião, o cara tentando encobrir a essência do Foro de São Paulo, que é comunista. Mas os caras se autodeclaram comunistas, eles querem restabelecer o regime comunista, eles querem uma revolução permanente no mundo inteiro. E o jornalista, aí você sempre fica na dúvida, será que ele é tonto, ignorante, tal, faltou educação, faltou formação, ou ele é mau caráter? A dúvida vai ser sempre essa. E na maioria das vezes, infelizmente, é mau caratismo. Porque 2 livros, um pouco de acesso a fatos e atos históricos, esse cara já acorda, é o suficiente para furar a bolha do ignóbil, do ignorante. Aí o cara não quer. Aí é diferente. Quando você apresenta o fato para ele e ele opta por continuar disseminando mentira, ele se torna cúmplice e ele mancha as mãos dele de sangue. Ele é aquele, típico mau caráter que apoia esse evento do Foro de São Paulo. Todo mundo que está vindo para cá, esse pessoal mata a gente. Esse pessoal mata a gente. Será que não caiu a ficha? O pessoal está vendo isso na tela de um celular, o petista que está assistindo a gente aqui, que tem sempre uma audiência de extrema esquerda aqui. Será que o cara não entende isso? Na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, esses caras matam quem se posiciona contra o regime. É isso que vocês querem? Vocês têm noção disso daí? Vocês estão apoiando assassino, estuprador, terrorista. Vocês não têm vergonha? Vocês têm filho. Vocês vão ter filho uma hora, se vocês não têm. Eu rezo para que o filho de vocês não se contamine por essa ideologia podre, nefasta, carcomida, que vocês disseminam. Vocês são vermes. Quem apoia Foro de São Paulo é um verme. Quem finge que não existe Foro de São Paulo também é. É gente que não merece respeito, que não merece audiência. É inacreditável isso que a gente está vivendo. Passar pano para terrorista agora. É o equivalente ao Osama Bin Laden pousar aqui no Brasil, quando ele estava vivo. E o cara receber ele, estender o tapete vermelho.
E vem o pessoal da imprensa falando, não, veja bem, não, o Osama, né, é um cara polêmico. Então, assim, não dá para dialogar com esse pessoal. Por isso que tem que ocupar os espaços e não pode esmorecer. A escola do teu filho tem professor esquerdista lá, tem que pedir a demissão do cara. Tá militando na sala de aula? Não pode deixar isso acontecer. Tá passando pano para Foro de São Paulo? Tem que pedir a demissão do cara. Não é liberdade de cátedra. É apoio ao terrorismo. Enquanto esses valores morais forem ultrapassados e o pessoal transigir com esse nível de absurdo que a gente está vivendo hoje, a gente vai continuar levando porrada em todas as áreas. Eu estava aqui vendo uma reportagem, Marco Serrão, nossa audiência, a Rosana também viu aqui comigo, que foi publicada agora no começo da tarde pela Gazeta do Povo. Daqui a pouco o Lucas joga na tela aí o título para vocês poderem acompanhar, mas que está relatando o que Lula disse nessa entrevista à Rádio Gaúcha, em que ele relativiza o conceito de democracia. Democracia é o que eu quero que seja, né? Mais ou menos isso. O Lucas vai colocar aí para nós na tela, ó, democracia é um conceito relativo, diz Lula ao ser questionado sobre a Venezuela. O interessante aqui é que ele entra naquela elucubração mental, né, de querer construir uma democracia no meio de uma ditadura escabrosa, a maior da América do Sul, e tão igual em arbitrariedades e em perversidade mesmo, e crimes, quanto Cuba e Nicarágua, que são as outras duas grandes ditaduras, todas elas veneradas pelo nosso atual presidente. Nessa entrevista, ele começa a discorrer ali, aqui, ó, ao ser questionado sobre o atual governo, ele evita considerar a Venezuela uma ditadura, diz que o país tem mais eleições que o Brasil, era isso que a gente vinha conversando agora, né? E aí o repórter interrompe ele e fala o seguinte: em 2019, em janeiro de 2019, o repórter da Rádio Gaúcha que está entrevistando, estava na Venezuela. Olha o que aconteceu. Ele foi preso, teve o celular apreendido, o passaporte apreendido por agentes do governo de Maduro. E ele relata isso para o Lula ali ao vivo na Rádio Gaúcha. E fala que só foi liberado horas depois de vários questionamentos, depois de ter sido ameaçado e obrigado a ser fotografado. Aí ele pergunta: o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Lula desconversa. É claro, né, diante de argumentos, diante de fatos, o que ele vai falar? Vai fugir pela tangente, como sempre faz qualquer mentiroso. Vai vir com outra historinha para boi dormir. Aí, então, ele, na sua resposta, evitou comentar o caso exposto pelo jornalista, não respondeu a pergunta, mudou o rumo da conversa e passou a falar do grupo de países amigos da Venezuela. Quem são, Vera Magalhães, já que o Marco citou, quem são aí militantes da imprensa que andaram anos e anos a fio debochando de nós e de qualquer pessoa que dizia que o Foro de São Paulo era uma mácula aqui na América do Sul, era uma tentativa de resgatar o que a União Soviética tinha perdido lá quando foi dissolvida? E foi isso mesmo que eles colocaram na época. O Lula é fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro, em São Paulo. É flagrante perpétuo, tem vídeo na internet, 30 anos atrás, eles fundando o Foro de São Paulo, explicando qual era o propósito, restabelecer aqui na América Latina o que foi destituído lá na União Soviética. Eles queriam isso e estão caminhando para isso há décadas. Então ele vem falar dos países amigos, entre aspas. Amigo é você, Lula. O Brasil não é amigo de ditador. O Brasil não é amigo de torturador. O Brasil não bajula você porque você é amigo de torturador. Você tem uma militância cega aí que está andando com você cada vez menor. Tem muita gente com medo, já declarando isso, alguns timidamente, outros abertamente, tanto no meio artístico quanto nessa coalizão ampla que já se esfacelou aí e que te ajudou a tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições, né? Como diria Zé Dirceu. Então ele está aqui nessa entrevista querendo passar pano para os ditadores que estão chegando aí para essa reunião hoje à noite, até porque ele é um anfitrião, mas sem conseguir, porque contra fatos não há argumentos. É uma frase já batida, mas sempre vale a pena, né? Contra fatos não há argumentos, pode falar o que quiser. Não tem democracia na Venezuela, não tem democracia na Nicarágua, não tem em Cuba. E o Brasil, infelizmente, está caminhando a passos largos para isso,
para se tornar uma Venezuela, uma Cuba, uma Nicarágua, por sua causa e por causa dos seus correligionários, né? Essa turma que anda aí sempre passando pano para todas as bobagens que você faz, mas o fato é que o mundo está de olho e está ficando muito vergonhoso. Você já virou um pária internacional, o Brasil, infelizmente, está sendo visto como um pária internacional e como bajulador de torturadores. Era isso que vocês diziam que não eram, né? Pois são, infelizmente são, e está cada vez mais na cara. Está ficando feio, está escancarado. E hoje à noite, a partir das 7 da noite, tá, pessoal? Tem a abertura desse encontro lindo de ditadores e de bajuladores de ditadores em Brasília, no Hotel San Marco. Então, quem quiser dar um apoio para os manifestantes que estão lá já, Hotel San Marco, em Brasília, a partir das 7 da noite, vai estar assim, ó, de torturador e bajulador de torturador. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, Cris, que não é você, não sou eu, não é a Gazeta do Povo que está dizendo, mas a ONU afirma que Maduro é responsável por graves violações de direitos humanos lá na Venezuela e que o governo do país, então, comete execuções arbitrárias, uso sistemático de tortura, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e até violência sexual. E que vários países aí no mundo todo impuseram uma série de sanções contra a Venezuela, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, quer dizer... Então... As maiores democracias do mundo, né? Vou repetir o que você falou aqui, porque está dentro dessa reportagem e é importante. Falei aqui agora há pouco e vou repetir. Os petistas ficam atacando o presidente Bolsonaro e os eleitores ou apoiadores do presidente Bolsonaro, dizendo que são bajuladores de torturadores. Olha o que a ONU está dizendo. Relatório da missão de determinação de fatos da ONU. Ou seja, na Venezuela, ou seja, uma missão da ONU que foi especificamente investigar fatos na Venezuela. Olha o que o relatório diz. Começou em 2019 a levantar, tá? Houve, pelo governo de Maduro, execuções arbitrárias, mataram pessoas de forma arbitrária, sem julgamento, sem lei que preveja mortes dessa forma. Uso sistemático de tortura. Lula é bajulador de torturador. Quem está dizendo isso é a ONU. Uso sistemático de tortura. Desaparecimentos forçados. Outras pessoas, tantas que podem ter sido mortas pelo regime de Maduro. Detenções arbitrárias, parecidas com essas prisões aqui que o governo Lula aplaude, né? De um judiciário aparelhado. E violência sexual, entre outras. Violência sexual é contra mulheres que são também presas ilegalmente por serem opositoras do regime. Tá bom, Lula, ou quer mais? Tá bom, lulistas? Ou vocês querem mais? Bajular torturador não é suficiente? Vamos ver o relatório da ONU e depois vocês vêm conversar conosco para ver quem defende democracia e quem é bajulador de ditador e de torturador. Passar pano pro Maduro não dá, né, Serrão? Você está querendo mais? Então eu vou contar mais. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma entidade que reúne partidos de esquerda na América Latina com intenção revolucionária, guerra civil para tomar o poder. Essa é a essência desses partidos. Mas tem algo pior ainda. Dentre os vários partidos que compõem o Foro de São Paulo, tem aqueles que apoiam e são apoiados por narcoguerrilhas, ou seja, grupos armados patrocinados por quem comercializa drogas no continente. Ou seja, interessa ao narconegócio o crescimento e a participação, a atuação livre internacional na América Latina do Foro de São Paulo. Eu gosto de lembrar o seguinte, o Brasil é um país que não produz cocaína. Só que o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de cocaína da América Latina. Como é que isso acontece? E aí, o pessoal do Foro de São Paulo pode explicar como esse mecanismo se desenvolve? Pois é, seria bom, né? Seria muito bom que o escritório da ONU de combate às drogas entrasse nessa questão para dirimir a dúvida de todos, né? Como é que o Brasil, que não produz cocaína, exporta tanta cocaína? Qual é a jogada política por trás disso aí? Por que a narcoguerrilha apoia a esquerda na América Latina? Então, são perguntas que precisam de uma resposta muito honesta, muito séria, muito verdadeira. Enquanto isso, a gente tem um turbilhão de coisa acontecendo aqui no Brasil, né, Marco? Do êxodo em massa
de cidadãos venezuelanos que são perseguidos pelo regime autoritário de lá. A gente está falando de um êxodo de o quê? 7 milhões de pessoas aí ao longo desses anos de autoritarismo, espiral do silêncio, opressão, morte, assassinato. Quer dizer, acho que a Cris colocou muito bem, né? Contra fatos, não tem mais argumento. Não tem mais como você relativizar o que é um ditador sanguinário. A esquerda, ela é muito, muito safada em vários aspectos, né? Eles pegam a relação comercial que o Brasil tem com a China, com a Rússia, e eles falam, tá vendo, ó, o Bolsonaro manteve a relação com esses países. Só que aqui a gente não está falando de relação comercial, que denota pragmatismo, porque, na verdade, é empresário brasileiro com empresário russo, empresário, nesse caso, chinês. A gente está falando de um presidente da República, chefe de Estado, fazendo um aceno claro ao regime autoritário, à postura do ditador venezuelano, à postura do ditador cubano, do ditador nicaragüense. Então, quer dizer, ele está falando o seguinte, a mensagem que o Lula está passando é, se depender de mim, o Brasil vai seguir o mesmo caminho. Preparem-se, apertem os cintos, que o comandante vai começar a direcionar o Brasil para isso. Prova disso ele colocou como ministro da Justiça um comunista. Um comunista que não hesita em usar a Polícia Federal e o aparato burocrático estatal para militar. E dá para fazer isso hoje no Brasil? Por quê? Porque a gente não está organizado. Se a gente acha que o jogo está perdido e a gente abre mão e para de pressionar, criticar, né, descer a lenha no que está acontecendo hoje, se o pessoal se desmobiliza, perde a esperança ou fica brincando com esse negócio de vamos pensar na presidência só, vamos pensar em eleição. Aí perdeu, esquece. Aí o Brasil, aí acabou. O Brasil vai para o buraco mesmo. Não tenham esperança no país. Agora, se existe ali uma hipótese, uma abertura para a gente começar a se organizar, tem que bater em todas as áreas. Não adianta. E para isso precisa de organização. E precisa de liderança. Se não tiver liderança nesses espaços, não adianta a gente ficar preso na discussão do gestor municipal, do gestor estadual. Ele é um excelente governador, está aí o nosso próximo candidato à presidência. Se ele não deixar claro que a cultura é prioridade, meu Deus, não é difícil para a direita entender isso. Quem apoiou o Bolsonaro tem que entender isso de uma vez por todas. Você também tem responsabilidade. Milite. Seja um militante em defesa da liberdade, contra a doutrinação infantil, contra o movimento LGBT, contra o movimento antirracista tomado por esquerdista marxista. Milite também. Não tenha medo, se forme, se informe. Agora, enquanto isso fica dominado pela narrativa e pelo discurso de UOL, Folha, Reinaldo Azevedo, Band News, enquanto isso continuar na mão desses caras, a gente está caminhando para uma venezualização do Brasil. Essa é a verdadeira vontade, esse é o verdadeiro interesse de Lula. E quando eles se nutrem do medo, eu já falei isso, tem que repetir. Medo para comunista é matéria-prima. Eles consomem medo. Eles percebem que o plano, o estratagema dá certo. É medo de denunciar abuso. Quando você tem medo de denunciar abuso e você se coloca numa situação de autocensura, acabou. Tem medo de denunciar o professor, tem medo de denunciar o médico, tem medo de denunciar o conselheiro federal da OAB, porque tem medo de represália, acabou. Aí entrega. E é isso que me deixa estarrecido. Essas instituições
Associação de Magistrados do Brasil, Conselho Federal da OAB, não agirem. Notas de repúdio a Foro de São Paulo. Fingir que está tudo num estado normal de temperatura e pressão. Não está. A gente está vendo a degradação da República em tempo real. O Lula, do primeiro mandato, ele pelo menos mentia, descaradamente mentia, mas tentava esconder esse lado macabro, vil, torpe. O que a gente está vendo hoje é até essa vergonha na cara eles perderam. O Jairo Costa tá pedindo aqui no chat para eu ler o chat. Tô vendo aqui, Jairo. Eu não sei exatamente que vídeo é esse que você quer que a gente exiba, mas fica a dica aí para quem tá em casa procurar, então, um vídeo do Lula que tinha um sonho, desejo de implantar uma ditadura no Brasil. Tem outros chats aqui que a gente não consegue ler tudo no ar, é claro, né? Mas o Michael, obrigada aí pela contribuição de superchat, dizendo que é fã dessa equipe e mandando um abraço pro Serrão. Obrigada. Maria de Lourdes Cavalcante também comentou aqui, muita gente mandando mensagem. Eu vou lendo na medida do possível, gente, mas às vezes eu não consigo, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai acompanhando aqui, a Cris me ajuda aqui, vendo também o chat, as mensagens de vocês. Ela quer até falar alguma coisa aqui. Tem uma mensagenzinha aqui que eu acho que vale a pena. Carla Ramos, pianista, deve ser pianista, né? Carla Ramos, pianista, falando o seguinte: a população deve ir ao Foro de São Paulo hoje e cobrar o dinheiro que eles devem ao povo brasileiro. É uma boa dica para quem está em Brasília, porque Maduro deve muito dinheiro para o Brasil, Miguel Dias-Canel, que é o ditador de Cuba, deve muito dinheiro para o Brasil, e a Nicarágua está pedindo dinheiro para o Brasil. A gente tem que pelo menos ir lá e dizer não queremos. Bom, mas vamos lá que eu tenho um recado importante, então, para você que gosta dos conteúdos da Gazeta do Povo aqui no YouTube. Entra no site da Gazeta do Povo assim que acabar o programa, é gazetadopovo.com.br. Vou dizer de novo, gazetadopovo.com.br. Lá você acompanha todas as matérias, colunas e crônicas e apoia o jornalismo, então, que preza pela sua liberdade e pela verdade. Eu gravei um videozinho para falar um pouco mais do papel da Gazeta e nesse momento em que é preciso se posicionar. Vamos ver. A Gazeta do Povo tem coragem de falar o que nenhum outro jornal diz. Para nós, a liberdade e a verdade importam sempre. Assinando a Gazeta, você se torna parte de um movimento que quer mudar o rumo que o Brasil está seguindo. E claro, você também ganha acesso ao nosso jornalismo e ao nosso time de grandes colunistas. Conheça a nossa cobertura e descubra por que somos o melhor jornal do país. Acesse e faça a sua assinatura. E se você apoia a Gazeta do Povo, então eu faço um aviso aqui. Clica aqui no link da descrição do vídeo no YouTube. Você assina então por R$ 12,90 por 12 meses no plano anual. Para você ter uma ideia, o preço de tabela é R$ 25,90, então é uma baita promoção, um baita desconto. Clicando então na descrição aqui do vídeo no YouTube, você assina por um ano inteiro pela metade do preço. Você tem acesso a todos os conteúdos da Gazeta do Povo e sem nenhuma barreira, não dá para perder essa oportunidade. Afinal, sendo assinante, você consegue acessar todos os conteúdos, inclusive as colunas, né, Cris, que são exclusivas para assinante aí da Gazeta do Povo. Sim, divulguei essa promoção hoje lá no meu Twitter também, porque é só até amanhã, tá, pessoal? Um preço, como disse a Rosana no começo do programa, com cara de Black Friday antecipada aí. R$ 12,90 por mês durante um ano inteiro. É praticamente metade do preço normal durante um ano inteiro. Claro, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, mas a gente sabe que na hora que você se acostumar a ler o conteúdo jornalístico produzido pela Gazeta do Povo e os conteúdos exclusivos, né, que só assinantes acessam, produzidos por mais de 40 colunistas, e ali tem textos, tem cursos online, tem e-books, áudios, vídeos, é muito material mesmo. Você não vai mais querer ser doutrinado, ser manipulado através de outros veículos de informação que estão aí fingindo fazer jornalismo. A gente citou aqui vários casos, né, de jornalistas, infelizmente, há anos dizendo que o Foro de São Paulo não existe. A Gazeta do Povo nunca negou, inclusive tem vários conteúdos produzidos relatando os vários encontros desde a fundação por Lula, por Fidel Castro, desse maldito encontro das esquerdas da América Latina, que não teria problema se fossem só partidos de esquerda, mas são
comunistas que querem implantar o comunismo na América Latina e estão fazendo isso com dinheiro nosso, patrocinando o comunismo em outros países. Então, leia a Gazeta do Povo, venha assinar e venha ser parte desse conteúdo que você acompanha aqui no YouTube também. É isso, né, Serrão? Vamos contar aí para o pessoal de casa a importância de assinar a Gazeta do Povo, nosso garoto propaganda preferido. Com certeza absoluta, esse jornal vale muito a pena. É um jornal que traz informação correta para você. A verdade que você, brasileiro, tem que conhecer. E se prepare, vem aí novidades aqui no nosso programa. A gente está saindo daqui a pouco para trabalhar por novidades. Fiquem atentos. Hoje tem jantar do Superman, mas também, antes do jantar, eu tenho muito trabalho e vamos dar resultado bom para o nosso Sem Rodeios. Aguardem. Olha o Serrão dando spoiler, né, Marco? Hoje tem um jantar legal que a gente organizou, eu e a Camila Leite, com o Marcelo Van Hatten e o professor Ives Gandra, para falar sobre abuso de autoridade. E eu acho assim, quando eu vi um comentário aqui falando, o Marco Antônio dá bronca, tipo, falar com a direita como ele fala com a esquerda. Não é isso. A ideia é de autorresponsabilidade. A importância de você assumir causas e, né, defendê-las de maneira ativa, né? Não só comentando e falando com seus familiares e amigos. Esse é um começo, mas é importante sim você pegar uma parte do seu tempo e destinar para aquilo que você acha que é justo, que é correto. A direita não tem compromisso com a direita. O pensamento conservador, o ceticismo, esses princípios todos que embasam aquilo que a gente faz e fala, eles são fundamentais. Aqui ninguém tem compromisso com a mentira, né? E o mais importante de tudo, né? A gente vê o pessoal dominado por essa ideopatia e a gente quer abrir a cabeça dessas pessoas para que elas enxerguem a verdade. Esse é o ponto. Então, eu só não gosto da postura do isentão, da pessoa que acha que a gente não vive um problema sério hoje no Brasil. Eu acho que a gente tem que acender o alarme vermelho, porque o negócio está indo de mal a pior, e a chance da gente virar oficialmente uma ditadura é próxima, não é uma chance improvável, não. E aqui no Espaço do Sem Rodeios a gente faz o melhor para levar a mensagem para as pessoas e trabalhar também em prol dessa defesa da liberdade. É isso, a Gazeta do Povo trabalha para isso e todos os colunistas e jornalistas, colaboradores do jornal também, né, Cris? Mas amanhã tem mais Sem Rodeios, então, a partir das 2 horas da tarde. Hoje é quinta-feira, a gente se despede do Marco, né, Marco? Obrigada pela participação essa semana aí. Você volta na semana que vem. Se Deus quiser, segunda-feira estamos juntos. É isso, Serrão. Obrigada. Até amanhã, então. Maravilha, amanhã tem mais. Beijão, beijão para a Vitória. Te amo, Vitória. Cris, até amanhã. Até amanhã, Rossana. Um beijo, Serrão, Marco. Voltamos na segunda com o Marco e amanhã estaremos aqui com o Deltan Dallagnol. Eu sei que muitos da nossa audiência pediram a opinião do Deltan sobre alguns dos fatos da semana. Vamos retomar, queremos saber dele o que ele acha do aparelhamento do Ministério Público Federal, entre outras questões da semana, né? Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Então a gente volta amanhã, 2 horas da tarde, ao vivo com Sem Rodeios. Não vai perder. Tchau.